Olá para você que me acompanha no projeto Você, Assessor de Comunicação e Marketing 7 estrelas. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Núbia Simão, professora de marketing da PUC Goiás e professora também já fui coordenadora de curso, sou professora de jornalismo e de publicidade. Minha área de atuação é assessoria de comunicação e marketing. Bom, gente, eu não sei se você já passou por isso como assessor de comunicação, mas eu já passei várias vezes. Muitos assessorados não querem passar pelo treinamento de mídia, ou aquilo que a gente chama de media training. E aí eu comecei a usar ou a explicar, trazer 5 motivos pelos quais o seu assessorado deve fazer com você o media training no momento que ele inicia a assessoria de comunicação. E aí, esse é o tema do vídeo de hoje. 5 motivos para que você, assessor 7 estrelas, consiga convencer o seu assessorado a fazer um media training contigo no ato, quando ele fecha o contrato de assessoria, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, o primeiro grande motivo para você convencer o seu assessorado a fazer um media training são as mensagens chaves. Essas key messages, que são muito famosas pelas relações públicas que trabalham nos Estados Unidos, elas são uma importante estratégia de comunicação mercadológica do seu assessorado e institucional do seu assessorado. O que significa isso? Comunicação institucional é uma comunicação com a sociedade e comunicação mercadológica é uma comunicação de vendas. O seu assessorado vai usar, então, o media training, as mensagens chaves, não só com a imprensa, mas especialmente com as pessoas que ele mantém contatos comerciais. Por isso, eu sempre gosto de explicar que as key messages, essas mensagens chaves, elas devem ser usadas nas reuniões de negócio que o seu assessorado participa, nas reuniões com fornecedores, nas reuniões com acionistas. Então, isso vai agregar um capital social muito grande para o negócio do seu assessorado. E, lógico, as mensagens-chave, ou seja, as principais mensagens que você, com seu assessorado, determinam que vão ser passadas para a imprensa ou que representam a organização naquele momento específico, essas mensagens chaves, gente, elas vão permitir com que as pessoas formem a longo prazo uma imagem da organização. Por quê? A imagem e a reputação, elas são formadas justamente pelo comportamento da organização. E uma das formas pelos quais o comportamento reverbera ou aparece é pelo discurso. A comunicação é uma ação sobre o outro. Então, o fato de ser um discurso, né, já é uma ação. Então, o comportamento da organização, ele tá muito presente nas palavras de quem representa a organização. Por isso, a importância de treinar as mensagens-chave. Eu já tive assessorado que fechou importantes contratos usando o treinamento de media training, e ele me agradeceu. Ele falou: eu não sabia, Núbia. No caso, era um varejista, e ele não sabia que ele podia formular mensagens-chaves e incluir essas mensagens-chave nos discursos dele para falar quando ele tivesse uma reunião de negócios, quando ele quisesse expandir o negócio dele e até no banco para conseguir um empréstimo. E nesse caso, esse varejista, foi decisivo uma reunião que ele teve no Banco do Brasil, e nessa reunião com o gerente do Banco do Brasil, ele usou a técnica de mensagem-chave e saiu de lá simplesmente com um empréstimo de 1,5 milhão. Ele já tinha um projeto para esse empréstimo, ele já tinha feito 3 tentativas
pessoas e o gerente sequer ouvia ele, prestava atenção. E quando ele aplicou a técnica das mensagens-chave, que ele conseguiu comigo por meio de um media training, ele conseguiu o empréstimo. Então, mensagens-chave não é apenas para dar entrevista, mas é para o seu assessorado entender que comunicação é uma ação sobre o outro e essas mensagens, quando elas estão acertadas com onde a organização quer chegar e como ela quer chegar, ou seja, com a missão e com a visão, com o objetivo e com as estratégias e valores dessa organização, você consegue resultados com seu assessorado e seu assessorado consegue resultados mercadológicos e com a sociedade 7 estrelas. Então, esse é o primeiro grande motivo pelo qual o seu assessorado vai ser convencido por você de fazer um media training, tá? Mensagem-chave não só para dar entrevista, mas especialmente mensagens-chave para conduzir todas as conversas que ele tiver no mercado sobre a organização que ele atua. Bom, o segundo ponto que eu sofri muito para aprender, gente, muito, eu errei muito em assessoria de comunicação. Eu falo assim que graças a Deus eu entendo os erros como experiência, porque eu tinha muita dificuldade de convencer os meus assessorados a fazer media training. Até que eu comecei a usar essas estratégias que eu tô passando para vocês e explicar a importância realmente técnica e o uso do media training para esse assessorado. Então, eu tive muita dificuldade de convencer as organizações que eu estava que era importante formar porta-vozes. Sim, pessoal, porta-vozes. Então, um porta-voz seria aquela pessoa treinada para poder falar pela organização. Mas hoje, o que eu trabalho? Eu já trabalho com porta-vozes, uma pessoa de cada área da organização para falar com a imprensa. O que acontece muitas vezes? A imprensa, o movimento de comunicação é cada vez mais dinâmico. Então, fica cada vez mais difícil prever pautas, por exemplo, porque pode aparecer um assunto do dia. Por exemplo, alguma notícia que viralizou. O vídeo Caneta Azul. O vídeo Caneta Azul viralizou e simplesmente eu recebi uma mensagem do pessoal da rádio difusora aqui de Goiânia que queria fazer muito uma entrevista ou com alguém que entendesse um pouco sobre o fenômeno de viralização, de músicas, enfim, de toda essa parte, né, de comunicação. E eu tinha um assessorado para indicar, eu indiquei e foi muito rápido, porque nessa organização a gente trabalhou com porta-vozes por áreas. Então a organização tinha um porta-voz já treinado para falar sobre esse tipo de viralização, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a imprensa é muito rápida, ela é muito dinâmica. Se você não tiver uma pessoa para dar entrevista naquele momento, simplesmente você perde a oportunidade de visibilidade gratuita que a imprensa está te dando e você perde a oportunidade de participação em grandes jornais e até em grandes revistas nacionais e internacionais. Então, treinar um porta-voz não é estabelecer que essa pessoa vai ser mais importante que as outras, não é estabelecer que essa pessoa vai ganhar um treinamento especial, não é estabelecer que essa pessoa fala mais e melhor que outras pessoas. Treinar um porta-voz ou um porta-voz por cada área de atuação na tua organização é simplesmente garantir visibilidade. E no mercado cada vez mais concorrido, quando você tem visibilidade, você tem muita percepção de público, você cresce em números de audiência e isso é muito importante pensando num relacionamento com a sociedade e pensando em diferenciar o teu produto de outros. Porque cada vez que a gente treina um porta-voz, as primeiras coisas que a gente coloca para ele são os diferenciais que ele tem que trabalhar da organização dele naquilo que ele já é especialista. Então, se a pessoa é especialista em informática, em software agrícola, ele vai dizer que o software daquela organização é um software leve, que não perde
pesa, que não precisa de uma máquina especial. É um software que ele consegue ser adaptado em várias máquinas. É um software que ele pode chegar a funcionar offline e à distância, remotamente. Então, quando eu tenho esse tipo de informação e porta-vozes treinados, quando surge a pauta, em 1, 2, 3 minutos, eu já tenho a resposta para o jornalista que está me procurando. Então, é muito importante para você, assessor de comunicação e marketing, 7 estrelas, é muito importante para você explicar o motivo de ter um porta-voz na organização, e a única forma de você ter um porta-voz por área na sua organização é fazendo um media training. Bom, pessoal, eu vou te ensinar a explicar para o seu assessorado o porquê ele deve fazer um media training. E, gente, pasmem. Ele deve fazer um media training simplesmente porque o que a gente oferece é um treinamento detalhado. E aí as pessoas não entendem o que é isso. Quando você fala assim, é importante você fazer um media training comigo, a pessoa não entende que realmente você vai treinar ela para responder perguntas. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes de você explicar é que no processo de media training são feitas simulações de entrevistas e de programas de TV de vários formatos, programas de rádio, podcast, jornal impresso com esse assessorado. Então, graças a Deus, eu tenho importantes parcerias aqui em Goiânia e eu consigo levar os meus assessorados para estúdios. E esses dias eu tive um assessorado até aqui fora de Goiás, eu aluguei um estúdio para fazer o media training com ele. Por quê? Só o fato da pessoa estar em um estúdio de rádio ou um estúdio de TV já muitas vezes deixa a pessoa nervosa. O seu assessorado não pode ficar nervoso. Então, uma das coisas mais importantes é ambientar o assessorado sobre quais são as perguntas que ele pode vir a receber de um jornalista e colocar esse assessorado os pontos fracos e os pontos fortes da organização em formato de pergunta. Então, por que eu bato tanto na tecla do briefing? Porque, gente, você só vai conseguir fazer um bom media training se você tiver briefado esse assessorado seu e nesse briefing você tiver feito a pesquisa institucional e nessa pesquisa institucional você tiver realmente descoberto quais são os pontos fracos e os pontos fortes do seu assessorado. Com base nessas informações, você vai criar perguntas extremamente delicadas e perguntas extremamente simples para o seu assessorado. Você vai fazer um treinamento com ele. O meu treinamento de simulação com meus assessorados demora até 5 dias. Então eu faço um treinamento muito intenso com o meu assessorado. Para quê, gente? Para no momento de uma entrevista, esse assessorado se sentir pronto. Eu já treinei, eu estou pronto. É natural do ser humano se sentir seguro e pronto quando ele já passou por aquela situação. Então, por exemplo, a primeira vez que um dentista faz um canal, ele se sente o quê, né? Um endodontista, né? Faz um canal, ele se sente o quê? Assim, um pouco inseguro. Depois da 100ª vez que ele faz um canal, ele se sente totalmente tranquilo, ambientado, ele sabe as reclamações que o paciente vai ter e ele sabe até onde ele consegue resolver o problema de dor e resolver realmente aquele processo daquele paciente. Então, é muito importante fazer um treinamento de media training sério, já com previsão de perguntas e muito importante, gente, eu escuto o que o meu assessorado responde e o que eu faço com ele, eu corrijo, porque muitas vezes ele comete algumas falhas ou ele quer muitas vezes maquiar a informação para passar essa informação de forma mais leve, mais sutil. E o jornalismo, e quem trabalha com comunicação sabe disso, quanto mais concisa a informação menos o jornalista consegue tirar, menos ele consegue editar e mais o teu material vai na íntegra para a sociedade te conhecer. E esse treinamento ele é tão importante que depois, quando a pessoa tá num processo de financiamento, quando a pessoa tá num processo, vamos
vamos supor que a pessoa participa do Shark Tank Brasil ou do Shark Tank Internacional. Quando ela tá num processo, por exemplo, de buscar uma pessoa para financiar o negócio dela e ela já sabe os pontos fracos e os pontos fortes do negócio dela e o que responder em cada situação, é muito mais fácil ela conquistar. Se você não assistiu esse programa, a Camila é uma querida, enfim, mas assim, eu te aconselho, assista o Shark Tank, né? E não só isso, pessoal, pense na importância que é o treinamento para uma entrevista e por que as pessoas que estão ali, que muitas vezes têm negócios fantásticos, perdem a oportunidade de conquistar grandes investimentos. Tá? Isso aí vai ser fundamental para você negociar com o teu assessorado e explicar a importância do Media Training. Você, assessor 7 estrelas, sabe o que é Talking Points? Não? Então fica aí que eu vou te explicar. É o seguinte, pessoal, eu sempre explico muito isso pro meu assessorado. Por quê? Porque, em geral, o assessorado não sabe nem errar isso, e isso é super importante. Essa é uma estratégia do Media Training que é extremamente utilizada pelas relações públicas nos Estados Unidos. E a gente sempre tem que ter em mente, gente, que a assessoria de comunicação, ela tem como base as relações públicas dos Estados Unidos, desde o Ivy Lee até hoje. Eles são os grandes exemplos de comunicação 7 estrelas, tá? Até porque eu tenho um capitalismo muito mais maduro nos Estados Unidos e eu tenho um crescimento mercadológico muito grande. É um mercado muito acelerado e um mercado que valoriza cada vez mais a comunicação. Afinal de contas, comunicação é uma ação sobre o outro. E nesse sentido, as organizações têm que se preparar cada vez mais. Então, pessoal, talking points são declarações sucintas sobre determinado ponto ou determinado tema. Essas declarações sucintas são muito importantes na era da comunicação instantânea e são muito importantes para redes sociais. Eu não sei se você está sabendo, mas tem acontecido um fenômeno agora que são os grupos de Telegram. Esses grupos são grupos em que eu tenho uma mente mestra que vai passar uma informação chave sobre determinado ponto. Esses grupos de Telegram que você recebe uma mensagem lá de 1 minuto e meio do teu chefe ou do teu líder ou de um coach que você participa, são exemplos de talking points. E isso é muito importante. É muito importante o teu assessorado ter sempre uma declaração sucinta sobre determinado assunto. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo para vocês no domingo, né, dia 10 de novembro de 2019, e nós tivemos um problema hoje na Venezuela, né, e é importante que o seu assessorado tenha uma declaração sucinta sobre o tema. Ontem, o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, foi solto. Então, é importante que o seu assessorado tenha uma declaração sucinta. Núbia, mas ele tem que ter uma declaração sucinta sobre tudo? É muito importante que ele passe a comentar os principais assuntos e ele passe a ter isso gravado, tanto na forma de áudio como na forma de vídeo. Por quê? Porque as emissoras de comunicação e a comunicação está cada vez mais instantânea. Então, se eu tenho uma declaração dessa pronta, ela serve para dois motivos. Formar o meu grupo, então todo o grupo, toda a organização e os gestores da organização estão sabendo o posicionamento da organização sobre aquele tema, o que evita muitas gafes na rede social, que a gente vê gafes enormes de pessoas que a organização tem um ponto de vista e a pessoa tem é gestor nessa organização e tem um ponto de vista totalmente diferente da organização. Por quê? Porque não foi usada a estratégia do Talking Points. Todas as vezes que você usa a estratégia do Talking Points, você está prevenindo esse tipo de situação, de haver um desnível ou uma desconsideração sobre
que a organização pensa sobre os temas. E quando eu tenho esse material pronto, é muito mais fácil eu mandar para todas as pessoas de produção, né? Para todos os jornalistas que eu tenho no meu mailing, e mandando esse material pro jornalista que tá no teu mailing, é muito mais fácil você conseguir fazer com que seu assessorado apareça e que ele tenha a informação ou a opinião dele exposta nos veículos de comunicação. E é claro que quanto mais próxima da área de especialidade do seu assessorado está aquela opinião, melhor. Então, sempre temos que relacionar a opinião. Por exemplo, eu tenho um assessorado de mercado imobiliário, ele trabalha com o mercado imobiliário. Então, ele pode fazer uma previsão entre a soltura do Lula e as possíveis mudanças no mercado imobiliário. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu trabalho no sentido de pautar a imprensa sobre o que perguntar para o meu assessorado. E eu trabalho, o Talking Points, ele é importante para formar os grupos em que o seu assessorado é uma mente mestra ou ele é uma mente líder, ele é a liderança daquele grupo. Então, o quinto motivo pelo qual você explica racionalmente para o seu assessorado por que é importante um media training é que todo media training sério, feito por assessores de comunicação que buscam realmente lidar com a comunicação de forma estratégica e eficaz, ele contém um plano de gestão de crise. Então, o media training, ele não pode apenas treinar os porta-vozes para lidar com a crise no momento que a crise existir. Não, gente. O media training sério, ele é composto por um plano de comunicação e gestão de marketing para crises. Nesse plano, então, são propostas uma série de estratégias e táticas prevendo os pontos frágeis da organização que podem gerar crises, tá? Então, todo jornalista sério que fez um briefing com o seu assessorado, se você não recebeu esse material de briefing, você precisa me pedir, deixar seu e-mail aqui, ou me mandar um direct lá no Instagram, @nubiasimão, para eu te mandar esse material de briefing 7 estrelas, tá? Mas o que você vai descobrir nesse briefing é que nesse briefing tem uma pesquisa institucional, e pelo briefing mais pesquisa institucional, você vai descobrir os pontos fracos, identificar, né? Você vai identificar os pontos fracos e fortes da organização. Com base nos pontos fracos, você vai criar um plano de gestão de crise, de comunicação e marketing. Por que eu sempre coloco marketing? Porque esse plano deve conter estratégias para negociação com fornecedores, com intermediários, com bancos, tá? Esse modelo de gestão de crise que eu trabalho é um modelo completo. Então, ele é um modelo 7 estrelas, tá? E ele vai ajudar o teu assessorado especialmente a compreender melhor a organização. E especialmente vai ajudar o teu assessorado a prever futuras crises. Simplesmente pelo plano de crise já existir, eu já ajudei muitas organizações a corrigirem erros. E um dos maiores erros que existem, gente, é não prever aonde pode dar os seus pontos fracos. Tá? Então, toda organização sabe que ela traz consigo fragilidades e que essas fragilidades podem impactar a sociedade e a comunidade, e esse impacto pode gerar, sim, uma crise. Tá? E prevendo isso, você influi, inclusive, nas decisões financeiras e em toda a estrutura administrativa da organização. Por isso, eu sempre falo que quando você explica isso para o seu assessorado, que dentro do
Media Training, ele também está contratando um plano de gestão de crise, de comunicação e marketing, com certeza faz com que o teu assessorado opte por fechar com você um Media Training e opte, inclusive, ele escolha, inclusive, te pagar um valor considerável por todo esse trabalho, porque você está dando motivos técnicos de comunicação estratégica eficaz para o seu assessorado. E as pessoas, gente, quando elas são empresárias, os nossos assessorados, em geral, conhecem muito a importância mercadológica da comunicação. Então, no momento que você apresenta tecnicamente o que você pretende, as chances são de você ser muito bem remunerado e de você conseguir realmente chegar a um nível de assessoria de comunicação 7 estrelas.